2020 já começou. Com ele, as esperanças aí de dias melhores, de melhores notícias também. Mas antes de escrevermos a história deste ano que acaba de começar, a gente preparou uma retrospectiva dos principais fatos que marcaram 2019 e que tiveram acompanhamento aqui da TV Pajuçara. Acompanhe comigo. Aqui em Alagoas, 2019 foi marcado por dramas pessoais e de bairros inteiros. Casos chocantes e surpreendentes e perdas sentidas. A gente começa relembrando o ano complicado dos moradores do Pinheiro, Mutange e Bebedouro. Famílias inteiras que tiveram que deixar suas casas porque o solo desses bairros estava e continua afundando. Em 2019, o drama dos moradores do Pinheiro aumentou. Ainda em janeiro, em 6 horas, choveu o que era previsto para o mês inteiro. O resultado foram inúmeras crateras que se abriram nas áreas de risco. Em maio, a divulgação do laudo oficial da CPRM confirmou que a extração de sal-gema era uma das responsáveis pelo afundamento do solo. A intenção do Ministério Público, e vamos conversar com a Defensoria também, é que haja o pedido de interrupção, claro, com acompanhamento de toda a rede de engenharia e do serviço geológico, para que seja feita essa interrupção com critérios técnicos. A partir daí, mais moradores deixaram suas casas. Condomínios inteiros foram isolados, escolas públicas desocupadas e os alunos transferidos. Até um simulado de evacuação, o maior já feito em Alagoas, foi realizado. A organização do simulado foi criticada. Disse que iam botar nem sirene pra gente vir. Carro de som tem pra gente ouvir o que eles querem dizer. E diz a mesma coisa, eles sabem do problema, mas eles não querem dizer. Moradores protestaram. Chegaram a fechar a Avenida Fernandes Lima, principal avenida de Maceió, pedindo uma solução. A Braskem suspendeu a mineração e iniciou outros estudos, mas apenas em novembro apresentou um plano para o fechamento dos poços, compensação financeira e realocação dos moradores em áreas delimitadas. Faz parte desse contato que a gente agora vai ter permanentemente com as comunidades, mas também é parte importante do programa de compensação financeira e apoio à realocação. Além dos moradores, empresas, hospitais e até o centro de treinamento do CSA precisará ser desocupado. Chorando, o presidente do time confirmou a saída. Isso aí é uma história que foi construída ali. E esperamos que possamos construir um novo CT e o CSA seguir em frente, que é uma história de 106 anos. Por falar em CSA, 2019 foi um ano histórico. Ano em que o maior campeão do estado voltou para a elite do futebol nacional depois de 32 anos. Durante 38 rodadas, o time enfrentou os maiores clubes do país, venceu jogos importantes e lutou pela permanência até o fim. Mas na penúltima rodada, teve seu rebaixamento confirmado e espera em 2020 fazer o caminho de volta. O lado positivo é que Alagoas vai voltar a ter um clássico das multidões, só que na Série B, já que o CRB, mesmo tendo chances de subir, acabou confirmando sua permanência. Queda em campo, naufrágio no mar. No dia 27 de julho, um catamarã com 67 pessoas afundou em Maragogi. Os turistas do Ceará estavam indo passear nas piscinas naturais. 2 idosas morreram. Em dezembro, 11 pessoas foram indiciadas pelo acidente. Os familiares ainda esperam justiça. Eu desejo do fundo do meu coração que ninguém nunca passe por isso.
Outras mortes que marcaram 2019 foram as dos pilotos alagoanos Gabriel Abraão Farias e Linaldo Xavier Rodrigues, que estavam no avião com o cantor Gabriel Diniz, que caiu em Sergipe no dia 27 de maio. A aeronave, que pertencia ao Aeroclube de Maceió, era para treinamento e não poderia ser usada para locação. Por esse motivo, a ANAC chegou a fechar o Aeroclube por alguns meses. O ano também foi marcado por tramas familiares. Uma delas, por pouco, não terminou em morte. Em janeiro, Sueli Casado procurou a polícia para registrar o desaparecimento do marido, mas o delegado desconfiou. Tivemos contato com a testemunha reveladora. A pessoa nos trouxe a informação de que o senhor Jaetes estava vivo e que tinha sumido na quinta-feira porque ele descobriu um plano maligno da sua esposa, juntamente com seu enteado, a Sueli e o Igor, para matá-lo. Além de Sueli, o filho, Igor Amaral, enteado da vítima, também era suspeito de participação na tentativa de morte do empresário, Jaetes Ferreira. Ele conseguiu escapar porque o homem contratado para matá-lo o procurou e abriu o jogo. Eu sou fulano de tal e sua esposa me contratou para lhe matar. Como a morte não foi confirmada, mãe e filho não puderam ser responsabilizados pela trama, mas acabaram presos por agiotagem e outros crimes. Em outro caso parecido, foi o marido que tentou sequestrar a própria esposa. Em setembro, a funcionária pública Adriana Rogério desapareceu em Maceió e foi resgatada em Pilar. Segundo a polícia, Jorge Tadeu estava na hora em que a esposa foi sequestrada e Adriana poderia ter morrido caso a polícia não chegasse ao cativeiro. Um dos sequestradores morreu em confronto com a polícia. Jorge Tadeu se entregou uma semana depois. Um caso chocante aconteceu em outubro. Na véspera do Dia das Crianças, o pequeno Danilo, de 7 anos, desapareceu ao sair para levar uma refeição para o padrasto. Horas depois, na madrugada do dia 12, o corpo foi encontrado neste beco, no Clima Bom, com várias perfurações de faca. Até hoje, o inquérito não foi concluído e todos continuam querendo saber quem matou o menino Danilo. Meu filho só tem 7 anos. É uma injustiça que fizeram com meu filho. O padrasto do menino foi preso um mês depois, mas por outros crimes, como estupro e cárcere privado com uma ex-companheira e com a filha dela. 2019 também foi marcado pelo maior desastre ambiental na costa brasileira, o derramamento de petróleo cru, que atingiu todos os estados do Nordeste e 2 do Sudeste. Ao todo, 980 pontos da costa brasileira foram atingidos por manchas de óleo, que chegaram até as praias e exigiram uma força-tarefa de limpeza. Até agora, mais de 6 toneladas de óleo já foram retiradas das praias. Só em Alagoas foram mais de 2 toneladas limpas. Na costa alagoana, os primeiros aparecimentos das manchas foram no litoral sul, em Marechal Deodoro, Barra de São Miguel, Coruripe e Piaçabuçu. No litoral norte, praias de Maragogi e Japaratinga também foram poluídas. Em outubro, o governo federal apontou que o navio grego Bobolina, que saiu da Venezuela, seria o causador do derramamento de petróleo no dia 26 de julho, quando passou pela costa do Rio Grande do Norte. Mas um estudo do LAPIS, Laboratório de Análise e Processamento de Imagens de Satélites da Universidade Federal de Alagoas, apontou que o vazamento pode ter sido de um navio fantasma, que passou antes do Bobolina, no dia 24 de julho. Ela praticamente elimina o Bobolina como o principal culpado desse derramamento de óleo. O LAPIS concluiu há bom tempo que o Bobolina e mais 4 navios não são responsáveis por esse derramamento de óleo. E depois de várias análises baseadas em imagens e informações de vigilância, ou seja, de inteligência de um sistema internacional, a gente chegou à conclusão que haveria um suspeito com
muito mais evidência, embora sempre a palavra suspeito é bom que se coloque como a principal forma de mencionar esse navio. 4 meses após o vazamento, ainda não se sabe quem causou a tragédia ambiental, que ainda terá consequências nos próximos anos. No dia 13 de dezembro, um acidente tirou a vida da Miss Alagoas Mundial, Adriele Ferreira, de 19 anos. Ela e mais 4 amigos estavam em um carro que pegou fogo após ser atingido por um caminhão na BR-316, próximo à cidade de Capão Alto, em Santa Catarina. Com o impacto da batida, os carros pegaram fogo. Todos os ocupantes do carro em que estava a Adriele morreram carbonizados. A alagoana morava há 3 anos em Lages, Santa Catarina, onde também cursava jornalismo. A identificação dos corpos foi difícil. Os pais de Adriele passaram uma semana em Santa Catarina até conseguirem a liberação para o traslado. O enterro foi em Maceió, sob forte emoção. Em 2019 também foi um ano de perda para o jornalismo alagoano. Nosso companheiro Miguel Torres, de 60 anos, nos deixou após uma cirurgia para a retirada de um tumor no cérebro. Profissional qualificado e com passagem nos principais meios de comunicação, ele atualmente estava aqui, no Cidade Alerta, e nos deixou em outubro. Em 2020, o jornalismo da TV Pajuçara vai continuar com as grandes coberturas e com a qualidade que você já conhece.